Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Fernanda Emboava, sou aqui da ZNT Digital e hoje o nosso assunto é planejamento de conteúdo. Eu sei que só a palavra planejamento já assusta muita gente, mas eu vou destrinchar aqui para vocês de forma que vai ficar fácil, prometo. Fica aí até o final comigo que vai valer a pena, tá bom? Vamos lá! Vamos dividir aqui em dois momentos, tá? O momento da definição macro e o momento da definição micro. O que faz parte de cada um desses momentos. E aqui eu vou pontuar para vocês em ordem cronológica, tá? Então, na hora de sentar para fazer o seu planejamento, você pode seguir na ordem esses itens que eu vou pontuar, que você vai ver que vai dar certo. Então, qual o macro do conteúdo? Primeiro de tudo, definição do segmento, definição do nicho em que eu vou atuar. Então, vamos trazer aqui para minha realidade. Eu falo de marketing digital, é o meu segmento. O meu nicho, marca pessoal, desenvolvimento de marca pessoal. Então, eu já sei qual é o macro do meu conteúdo, sobre o que eu vou falar. Qual o próximo passo? Uma vez que eu tenho definido sobre o que eu vou falar, qual o assunto que vai nortear o meu conteúdo, eu preciso definir quais formatos de mídia eu vou usar. Se eu vou fazer vídeo, se eu não gosto de vídeo, eu vou fazer só texto, eu vou ter um blog, eu vou trabalhar só conteúdo nas redes sociais. Eu já gravei um vídeo falando se eu de usar só as redes sociais ou não, então dá uma voltada aí, tá? Que já vai te ajudar a definir isso também. Mas esse é o segundo momento, definir que formatos eu vou usar. Por quê? Porque isso vai nortear todo o restante. Se eu vou gravar vídeo, fazer post para rede social e trabalhar um blog, o meu planejamento ele vai requerer, demandar muito mais tempo de desenvolvimento desses conteúdos. Eu preciso gravar o vídeo, editar o vídeo e postar o vídeo. Aí eu preciso pensar no post, escrever o post, fazer arte. Então, essa definição dos formatos de mídia que eu vou usar são bastante importantes antes mesmo de pensar efetivamente no tema, tá? E o terceiro ponto que a gente vai trabalhar aqui dentro desse planejamento, desse macro do planejamento de conteúdo, são as editorias. O que eu considero aqui editoria? São os tipos de conteúdo que eu vou usar no decorrer dos dias. Então aqui eu separo, por exemplo, dica prática, uma indicação, um trecho de um vídeo, um meme, uma foto. Isso eu chamo de editoria. E eu determino em que momentos eu vou usar cada editoria. Então vamos supor que segunda-feira eu costumo compartilhar uma frase motivacional. Apesar de muita gente ser contra usar frases motivacionais, dentro de um contexto ela pode sim fazer sentido, tá bom? Então segunda-feira é uma frase, na terça-feira eu uso uma dica. E toda segunda tem que ser isso? Não, as editorias elas servem para nortear, não para engessar, tá bom? Então você pode ter definido que toda segunda é isso, toda terça é aquilo, toda quarta é aquilo outro, ou você pode pegar um conjunto de 10 editorias que você estabeleceu e distribuir aleatoriamente no decorrer do mês, por exemplo, tá? O importante é que você tenha isso norteado para que você não deixe passar nenhum conteúdo que é importante. Se você é uma empresa, tem uma loja, por exemplo, você precisa ter ali 1 ou 2 dias na semana destinado para falar do seu produto, do seu serviço. Então eu chamo, por exemplo, isso de institucional. Então eu já sei que uma vez por semana eu preciso falar sobre isso, para não correr o risco de eu passar a semana toda dando várias dicas. Vamos supor que eu seja uma loja de roupa. Eu passo a semana toda dando dicas de look do dia e essa semana passou eu não falei do produto que eu vendo, né? Então as editorias elas servem basicamente para isso, para nortear a distribuição ali do teu conteúdo, para que não falte nenhuma informação que é importante. A gente falou na semana passada sobre os tipos de conteúdo. A gente falou de conteúdo de conexão, conteúdo de posicionamento e conteúdo de conversão. As editorias, elas precisam ser pautadas por esses 3 tipos de conteúdo e distribuídas de forma que eu não passe um período muito longo sem um desses 3. Então eu preciso ter um dia de um dia de outro e assim por diante, tá bom? Uma vez que eu já tenho definido o meu nicho, o meu segmento, os tipos, os formatos, né, as mídias que eu vou usar para a distribuição do meu conteúdo, tenho definidas quais editorias que eu vou trabalhar, eu vou partir para 2 pontos que podem até acontecer simultaneamente, que são a identidade visual, a construção da identidade visual
e da linguagem, tá? Esses são fatores muito importantes, gente, de a gente considerar nesse planejamento, porque muita gente não se atém a isso, e aí identidade visual é bacana, uma, para que o feed fique minimamente harmonioso, e dois, para que as pessoas se identifiquem visualmente com você. Se você está falando de uma loja de roupa, vamos pegar o exemplo ainda da loja de roupa, eu não posso, por exemplo, usar cada foto, colocar um filtro diferente, que pode alterar a cor, então assim, a gente precisa ter congruência em todos os nossos pontos de contato. E o visual é um e a linguagem é outro. Também não adianta eu, por exemplo, ter fotos super descontraídas com uma linguagem super formal na legenda. Então, esses são fatores que a gente precisa definir antes de começar a escrever. Como eu vou conversar com as pessoas? Como eu vou me mostrar para as pessoas? Eu aqui com esse vestido, com esse brinco, estou transmitindo uma mensagem para você, né? Então, eu pensei nisso antes. Eu pensei em que imagem eu quero construir com você aqui nesse vídeo quando você me assiste. Isso precisa fazer parte desse planejamento nessa etapa macro. A gente ainda nem entrou no mérito do post em si, tá? Então, beleza, definimos aí esse macro, então a gente tem estruturado o que vai nortear todo o nosso planejamento, a gente já sabe o que a gente precisa postar, que tipo de conteúdo a gente precisa postar, quais mídias a gente vai usar, então eu já sei que eu preciso me planejar para fazer vídeo, para fazer post no blog, eu já sei que eu preciso construir uma identidade visual para os meus posts, eu já sei que eu preciso ter uma linguagem, agora a gente vai de fato entrar no micro, na etapa micro do planejamento, que são os posts em si. Dentro disso, o que a gente precisa analisar e o que a gente precisa planejar? Aqui, de fato, os temas, os assuntos. Então, vamos lá. Eu estou falando de marketing digital. Eu vou definir que durante o mês de maio eu quero falar sobre Instagram, sobre blog e sobre YouTube, por exemplo. Definir que esses vão ser os assuntos macro dentro da parte micro, mas são os assuntos que vão nortear as minhas postagens. É importante você ter essa definição, porque se você sentar para escrever um post sem ter nada disso planejado antes, dá um branco, gente. Na verdade, você tem das duas uma, né? Ou você dá um branco, você não consegue pensar em nada, ou vem tanta coisa na cabeça que você não consegue organizar as ideias para colocar isso no papel de forma organizada, para liberar isso dia a dia. Então, tem essa estrutura, definiu ali as editorias, o que eu vou trabalhar cada dia da semana, já sei que tal dia eu preciso ter um vídeo, tal dia é uma imagem, tal dia é uma foto, etc, etc. Agora você vai pensar nos conteúdos para cada um desses dias. Isso vai te ajudar, inclusive, nessa definição, porque pensa só, tem conteúdo que vale um vídeo, tem conteúdo que não vale um vídeo, uma foto é suficiente. Então, entende como as coisas vão se encaixando quando a gente tem um planejamento mais estruturado? Então, dentro dessa etapa micro aqui, fechamos o macro, agora dentro dessa etapa micro, o primeiro ponto é a gente pensar, de fato, em quais temas eu vou abordar, ou por semana, ou por mês, tá bom? Depois que eu definir quais temas eu vou trabalhar, já sei que no mês de maio eu vou ter 4, 5 assuntos, temas sobre os quais eu vou falar. Agora eu vou partir de fato para a criação desse conteúdo. Agora eu já sei que eu preciso gravar um vídeo sobre Instagram, preciso fazer uma foto para falar sobre identidade visual e preciso ter um texto no blog falando sobre a importância de gravar vídeos, exemplo, tá? Então, uma vez que eu já sei definir esses temas e já sei que tipo de mídia eu vou usar para falar sobre esses assuntos, eu consigo de fato partir para a criação com a segurança de que eu não estou sendo repetitiva, porque eu tenho ali um histórico do que eu já publiquei mês passado, por exemplo, para não cair e falar a mesma coisa que já foi dita. Então, o planejamento ele vai te nortear a entregar um conteúdo de qualidade com a frequência adequada e com a profundidade que cada formato de mídia permite. Por exemplo, num vídeo eu posso me aprofundar muito mais num assunto do que numa legenda do Instagram. E por fim, para fechar esse ciclo, é que você vai pensar na postagem em si, de ir lá e dar um ok, publicar. E aí te recomendo, nessa última etapa, usar algum sistema para fazer agendamento, tá? Se você usa só a sua conta, não administra a conta de outras pessoas, ou você mesmo não tem mais de uma conta, você pode fazer esses agendamentos, por exemplo, dentro do próprio Facebook, tanto para o Face quanto para o Instagram, agora já tem essa função nativa da plataforma. Se você precisa ou quer mais funcionalidade, você pode usar algum sistema, já gravamos um vídeo aqui também com ferramentas de agendamento que você pode usar.
Então dá uma voltadinha aí e vê, são opções bem bacanas. Te recomendo trabalhar com agendamento. Por quê? Você garante que a publicação vai sair no dia e na hora que foi planejada, tá? Deixar para fazer na mão é muito arriscado. Um dia você tá sem internet, acabou a bateria, você tá na rua, aconteceu qualquer tipo de imprevisto, você gastou um tempão fazendo aquele planejamento e o conteúdo não sai por conta desse imprevisto, tá? E para fechar, eu tenho um brinde para você. A gente disponibilizou a planilha que a gente desenvolveu aqui dentro da agência para fazer o acompanhamento, o planejamento dos nossos clientes, e a gente disponibilizou gratuitamente para você fazer esse download, tá? Dentro dessa planilha você tem uma aba ali com sugestões de editorias, você tem sugestões de temas para fazer as postagens. Ali a gente segmenta por dia, por horário. Você tem uma coluna para colocar qual editoria que você vai trabalhar naquele dia, a legenda, a imagem. Então é bem completa essa planilha. Você consegue ter um panorama geral de tudo que está planejado para o dia, para a semana e para o mês. A gente costuma fazer planejamento mensal, então fica aí a sugestão. Mas se você quiser fazer semanal, por exemplo, dá para você ir fazendo por blocos ali. Quando você baixar a planilha, você vai entender melhor do que eu falei, tá? Tá aqui na descrição, tá bom? Você vai deixar o seu e-mail lá na nossa página e aí você recebe a planilha. A gente tem 2 versões dela, você pode fazer download, você pode usar ela no Google Drive, como ficar mais fácil para você, tá bom? E então é isso, eu espero ter ajudado você no teu planejamento de conteúdo. Mais importante do que tudo é você agora sentar e fazer o teu planejamento de conteúdo. Você vai ver que vai mudar a tua vida, porque vai te dar frequência, não vai faltar ideia, porque você vai ter tempo de pensar nisso, você vai ter uma estrutura que vai te ajudar a pensar nisso tudo, tá bom? Então é isso, não esquece de deixar aqui seu joinha, comentário, se inscreve aqui no canal, acompanha o conteúdo, tá bom? Deixa aqui seu feedback, se você acha que a gente pode melhorar alguma coisa, fica à vontade, pode deixar aqui também, tá bom? Muito obrigada por ter acompanhado esse conteúdo até aqui e até o próximo vídeo.